Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, estou aqui para resolver essa questão como forma de revisão para avaliação, né? E, enfim, para vocês se situarem como é que resolve esse tipo de questão. Na questão tem um enunciado, eu não recortei o enunciado, preferi colocar aqui o que ele coloca, né? Ele coloca que é um sistema elétrico trifásico alimentado por um transformador trifásico do tipo delta-estrela com uma série de cargas, né? E aí ele dá a relação de espiras, que é o A, igual a 100, e ele pede para que se calcule a potência trifásica, a potência de fase, corrente de linha do secundário e corrente e tensão de linha do primário. Além disso, a questão não está, mas é necessário para não está na questão, mas é necessário para resolver. Uma eventual prova deve vir desse jeito aqui. Como a questão só trata do transformador delta-estrela, aqui tem uma imagem de um transformador delta-estrela com as respectivas equações de tensão e corrente de fase de linha do primário e do secundário, certo? Então vamos responder agora a questão. Bom, para resolver esse tipo de questão, a primeira coisa que você vai fazer é calcular ou a tensão trifásica ou a tensão monofásica. Para isso a gente precisa encontrar a carga total desse sistema. E a carga total, quando eu estou falando de carga total, vou botar assim. Não estou falando do S, da potência aparente. Eu estou falando da potência ativa total e da potência reativa total desse sistema. Porque o S a gente não soma, né? A gente não soma S com S, a gente soma P com P e Q com Q. Beleza? Então a gente vai começar com cargas individuais e aí vai encontrando cada um. Essa é a parte mais difícil da questão, mais trabalhosa, é calcular essas potências individuais. Então vamos começar com esse motor aqui trifásico, provavelmente de indução. Depois a gente vai na sequência para o circuito de iluminação e por fim para esse conjunto de três motores monofásicos do tipo síncrono, né? Porque o fator de potência é capacitivo aqui, o que só é possível no tipo síncrono. Então vamos lá. Primeiro, motor assíncrono. Motor assíncrono tem uma potência trifásica. Eu não vou botar trifásica para não confundir. Vou botar potência do motor, potência aparente do motor assíncrono, igual a 72 kW. Um fator de potência igual a 0,8 indutivo. Esse tipo de motor, outra possibilidade de vir numa questão dessa, se você quiser complicar, em vez de colocar a potência em quilowatts, se colocar em cavalos, o HP, CV ou HP, aí você vai ter que calcular o quilowatts, né? E às vezes o que vai acontecer? Ele vai colocar em CV e vai colocar a eficiência. Aí você vai ter que calcular, por exemplo, quando se dá aqui um motor de 10 CV, isso é a potência de saída. Para o sistema elétrico, o que importa é a potência de entrada. Aí você vai ter que calcular a potência de entrada através da eficiência e depois o quilowatts. Aqui está mais simples. Vamos para lá. Eletrifásico, né? Vou botar aqui para não ser eletrifásico. Ele é alimentado na tensão trifásica de 208 volts. E é isso. Agora deixa eu ver aqui. Vou fazer um triângulo meia boca aqui. Aqui a gente tem o fio A, PA
que a gente sabe, né? 72 kW. A gente quer achar o QA. E é um triângulo retângulo. Esse é o triângulo do motor assíncrono. Vale sempre lembrar que é importante a gente ter o uso de uma calculadora científica, tá bom? Para resolver esses tipos de questões. Eu vou resolver como se a pessoa, né, que estivesse aí acompanhando tivesse pelo menos uma calculadora científica. Bom, aqui nesse triângulo retângulo, a gente tem o cosseno do φA, que é 0,8 indutivo, e temos o cateto adjacente. Para a gente calcular o cateto oposto, existem algumas formas, né? Você pode ir pela tangente ou você pode ir calcular a potência aparente e depois por Pitágoras calcular a potência reativa. Vamos começar usando Pitágoras e depois a gente vai, né, por Pitágoras e depois a gente vai pela tangente. Por Pitágoras, o que é que você vai fazer? Sabemos que o cosseno também é igual ao PA sobre o SA. Então, se a gente tem um P, tem um S, tem um cosseno, a gente consegue calcular o S. Então, o S, aliás, o P... Deixa eu substituir aqui. O cosseno é 0,8. O P é 72. Então, a gente tem o quê? O seguinte, meio pelos extremos, você pode passar o 0,8 dividindo. E isso aqui vai ficar por 72 dividido por 0,8. Então, o SA vai ser igual a quanto? Bom, 72 dividido por 0,8, colocando lá na calculadora científica, é igual a 90 kVA. 90 kVA. Pronto. Certinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos calcular o quê? Por Pitágoras a gente sabe que a gente calcularia assim, né? Já simplificando as coisas, ficaria desse jeito. Ou seja, SA, que é 90 ao quadrado, menos 72 ao quadrado. Então, o QA vai ser igual a... Aí você resolve lá com a calculadora científica, extraindo a raiz quadrada de 90 ao quadrado menos 72 ao quadrado. Isso vai dar 54. É importante vocês acompanharem o raciocínio também, certo? E os cálculos. Pode ser que eu esteja cometendo algum erro agora ou mais para frente. E se você estiver atento, você vai conseguir corrigir no momento e não levar esse erro para frente e chegar numa solução errada, tá bom? Estou fazendo aqui, gravando e, enfim, utilizando equipamento para gravação e posso cometer erro, né? Posso cometer erro, não é como se eu estivesse resolvendo só para mim. Então, ficar atento aí e fazer os cálculos. Então, beleza. Deixa
Você pode checar se isso está certo. Então, por exemplo, você pode fazer na calculadora o quê? 54 ao quadrado. Perdão. Pode fazer raiz de 54 ao quadrado mais 72 ao quadrado. Deveria dar 90, né? Então, você faz isso para... Vamos conferir aí. Cometeu algum erro? Aparentemente não. Certo. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma coisa essencial para responder essa questão, que é o valor. Eita, gente, desculpa. Aqui eu coloquei S, ó. Mas é P. PA. A gente tem um valor de QA isso aqui é o que a gente vai levar para os próximos cálculos. Depois a gente vai para o circuito de iluminação. O circuito de iluminação é um circuito monofásico que tem, isso aqui, ó, é um errozinho, tá bom? São 12 kW e é monofásico, né? Então cada circuito de iluminação, são 3, é 12 kW. Então vamos lá. Iluminação, a gente tem potência, botar um I, potência do circuito de iluminação total é igual a 3 vezes a potência do circuito 1 de iluminação. Isso vai ficar 3 vezes 12, que vai nos dar uma potência de 36 kW. Se tiver dúvida com relação a esse cálculo, é sempre importante checar na calculadora, né? Deixe para melhorar seus cálculos rápidos de cabeça com questões que você esteja treinando para a prova, né? Na hora da prova, faz de cabeça, né? Se você estiver tão acostumado que a ponto de não bater dúvida nenhuma, que 3 vezes 12 é 36, não tem problema. Mas se você ficar com uma duvidazinha, checa na calculadora. Pronto. E isso aqui, ó, né? A gente já conversou, fez outras questões explorando esse tipo de questão. A gente sabe que o fator de potência aqui vai ser igual a 1. Logo, a potência reativa do circuito de iluminação vai ser 0, né? Eu já expliquei isso em outras aulas. Aliás, 0 não precisa de unidade de medida. Mas aqui a gente consegue o que a gente precisa desse circuito. Agora vamos para os motores. Os motores a gente pode usar algum tipo de estratégia para calcular. Podemos calcular de um motor, ou então podemos calcular os 3 motores ao mesmo tempo. Eu prefiro calcular de um motor e depois multiplicar o resultado por 3, ou seja, calcular a potência ativa de um motor, potência reativa de um motor e depois multiplicar elas por 3. Como o fator de potência como os fatores de potência de cada um desses motores são iguais, você pode também de forma como exceção, digamos, multiplicar a potência aparente por 3. Eu tomo um pouco de cuidado para fazer isso, para a gente não acabar cometendo o erro de, em um momento onde o fator de potência é diferente e não está bem claro que eles são diferentes, a gente somar potências aparentes. Então eu não vou fazer isso, meio que para a gente não cometer esse equívoco. Vamos lá, então agora são os motores síncronos. Vamos lá, motor síncrono são monofásicos, 10 kVA cada.
O que a gente quer aqui é a potência síncrona, potência ativa síncrona e potência reativa síncrona. É isso. Para isso a gente vai calcular o que? A potência aparente, né? Aqui, potência aparente do motor síncrono, do primeiro motor síncrono do 10 kVA. É 10 kVA e tem um fator de potência igual a 0,9 capacitivo. Então vamos lá, vamos trabalhar com ele. Nesse caso, a gente sabe que a potência reativa indutiva e a potência reativa capacitiva, a gente sabe que elas são meio que opostas. Para trabalhar isso, para trabalhar essa noção de oposto, no triângulo a gente bota a energia reativa capacitiva para baixo aqui, tá bom? No triângulo. Para justamente ter essa ideia de que ela é para baixo, né? De que ela é oposta, certo? Vamos lá, Φ S1, a gente sabe que Φ S1 é 0,9. Bom, aí não é novidade, né? O cosseno de Φ S1 é igual ao PS1 sobre o SS1. Isso vai, se a gente multiplicar meio pelos extremos, né? PS1 é igual a SS1 vezes o cosseno de Φ S1. Se a gente substituir aqui, vai ser 10. Não sei porque eu botei 12, né, gente? Era 10 lá. Tá vendo que a gente se engana aqui na hora? Tem que estar atento e refazendo. É 10 vezes 0,9. Vou conferir lá em cima. 10, 0,9. 10 kVA, né? Isso. 10, 0,9. Ou seja, PS1 é 9 kW. E aí, agora tá fácil. A gente vai calcular o Q do mesmo jeito. Teorema de Pitágoras. Que S1 é a raiz quadrada de SS1 ao quadrado menos PS1 ao quadrado. Que S1 é igual a aí, vamos lá, recorrer à calculadora. É igual 10 ao quadrado menos 9 ao quadrado, que vai dar 4,36 aproximadamente. Capacitivo. Agora é importante a gente ter uma certa atenção aqui, porque isso aqui é um motor de 3, tá bom? É um de 3. E para calcular o
S, a gente vai fazer o quê? 3 vezes P S1, que vai dar quanto? Se o P S1 dá 9, a gente vai calcular quanto é 3 vezes 9, que é 27. E a mesma coisa com o Q. QS é 3 vezes QS1. QS vai ser 3 vezes 4,36. Isso é que é uma tensão, né? É sempre bom a gente pegar o valor cheio aqui para multiplicar. Na calculadora eu consigo fazer isso. Eu estou aqui com o valor carregado na memória da calculadora. Eu boto lá, né, o último cálculo feito, né, ou salvo em alguma memória, vezes 3, que vai dar, ó, exatamente 81. Não, tá errado, desculpa. Ele puxou 27. Deixa eu pegar aqui. Vai dar 13,08 aproximadamente. Pronto, eu vou botar aqui, ó, 27 e 13. Show de bola. Pronto. Agora vamos calcular o circuito. Vamos lá montar o triângulo de potência da instalação como um todo. Modelo, beleza. Então, sei lá, total, e pode ser trifásico também, né? Que a gente tá somando tudo e não tá dividindo por fase, certo? Ou pode ser... A gente usa normalmente esse símbolozinho de φ para significar fase, né? 3 fases ou trifásico. Então aqui no caso, vamos calcular a potência trifásica, que é igual à potência do motor assíncrono, mais a potência do circuito de iluminação, mais a potência dos motores síncronos. Isso vai dar o quê? Vamos pro primeiro lá, pam. 72, 36, 27. Acho que é isso. 72. Então, somando isso aí, a gente vai obter o valor de 135. E agora, o Q total. O Q total tem uma particularidade. O que for indutivo a gente vai colocar como mais antes, e o que for capacitivo a gente vai colocar como menos. Então, bora lá. 54 indutivo mais 0. A gente pode colocar um mais antes. E 13,8 capacitivo. 54. Nesse caso aqui não precisa colocar o mais. 0 mais. Perdão.
que é menos. Então vamos fazer essa soma aí barra subtração. A gente vai pegar lá o 13 e vai subtrair do 54. Isso vai dar 40,92. Qual era o maior? O 54 era o maior. O 54 era indutivo, o 13 era capacitivo, então esse aqui é indutivo. Pronto, a gente consegue montar o nosso triângulo das potências. Com uma pequena ressalva. Como o indutivo ficou maior, né? Então a carga total aqui, o restante, ele é indutivo, tá bom? O 40. Por isso tá para cima aqui o cateto. Foi mal, não botei a unidade de medida, né? Nesse caso, o nosso S total, deixa eu ver se tá certo isso aqui, 72, 36, 27, tá certo, né? O nosso S é a raiz quadrada de PT ao quadrado mais QT ao quadrado. ST vai ser igual a raiz quadrada de 135 ao quadrado mais 40,92 ao quadrado. Então, esse trifásico vai ser igual a raiz quadrada de 40 ao quadrado mais, perdão, começa com 135, mas enfim, botei 40 ao quadrado mais 135, né? A ordem dos fatores não vai influenciar no resultado. Só um segundo. Isso vai dar 141,07 kVA. Isso é a potência trifásica. Então isso aqui é a primeira resposta, né? Essa aqui tá ok. Agora a segunda é muito fácil. A gente sabe que as potências independem do a potência equivalente de um circuito, ela independe da forma de associação. Então, se é trifásica, é só dividir por 3, significa que a potência de uma fase é a potência trifásica dividido por 3. Isso vai dar uma potência por fase igual a 47,02 kVA. E nisso a gente resolve o nosso segundo problema. Por fim, a gente vai solucionar essa daqui, ó. Tem duas formas de você resolver isso.
Bom, para você calcular a corrente de linha do secundário, você pode usar alguma das seguintes equações. A primeira é com a potência trifásica. A gente sabe que a potência trifásica é a potência, pode ser, né? S' nesse caso aqui do secundário, vezes perdão, tá equivocado, né? Não é bem assim não. É raiz de 3 vezes I L2 VL2. Ou então, dessa forma. Qualquer uma das duas dá certo para calcular. E você pode inclusive... Isso é um L, tá bom? Bom, qualquer uma dessas duas formas, né? É melhor a gente calcular pela primeira, porque a gente já tem aqui potência trifásica, a gente sabe qual é a tensão de linha, corrente de linha. A gente também sabe a segunda, né? A corrente de fase do secundário é igual à corrente de linha do secundário, né? Ó, porque no tipo de conexão estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, e a gente sabe tensão de fase que é 120, tensão de linha que é 208. Então, tanto faz, na verdade. Não calcular pela... eu calculo por uma, você calcula pela outra e vê se dá exato. Se não der, você manda uma mensagem. Então, vamos lá. Vou isolar aqui, IL2. O ruim é que, tipo, aqui você vai calcular IF2, você vai ter que dizer, ó, não, é igual, mas dá na mesma. S total, raiz de 3. Isso aqui vai dar o quê? 141,07 dividido por raiz de 3 vezes 208 vai dar 1 IL2 igual a... Perdão, gente, mais uma vez a pessoa acaba trabalhando com quilo e se esquece que nessa hora tem que converter, né? Multiplicar por 1000 aí, e aí sim vai dar certo. Vai dar 391,56 amperes. Aí, agora, beleza. Calculamos esse aqui. Não, perdão, o de baixo, né? Aí agora você vai ter que fazer uso dessa imagem aqui, né? Você pode até, sei lá, copiar. Eu posso, né? Você vai estar no papel, você vai ter que estar voltando e olhando. E colar aqui
para evitar o trabalho de... Pronto. Então o que é que ele quer? Ele quer isso aqui, o I, e ele quer o V, né? E o que é que a gente tem? A gente tem a tensão de linha do secundário, tensão de fase do secundário, e a gente tem corrente de linha do secundário. Então vamos pegar essa daqui, corrente de linha do secundário. A corrente de linha do secundário, ela é igual a A vezes I. Lembrando, esse I aqui, ó, tá desse lado, é a corrente de linha do primário, dividido por raiz de 3. Se a gente substituir os valores aqui, vamos primeiro isolar IL1, que é o que a gente quer. IL1 vai ser igual, aí meio pelos extremos, a gente vai ter A vezes IL1 igual a IL2 vezes raiz de 3. E passo o A dividindo, vai ficar raiz de 3 vezes IL2 dividido por A. Substituindo agora os valores, IL1 é igual a raiz de 3 vezes 391,56 dividido por 100. Então vamos calcular isso na calculadora. Dividido por 1000. Perdão, por 100. Isso vai dar 6,78 amperes. Já a tensão, vou querer esse daqui, ó, que tá mais fácil. Isso aqui é a tensão de fase do primário. Tensão de fase do secundário, perdão. Tensão de fase do secundário é o V sobre o A. O V é o que? Tensão de linha do primário, né? Esse V aqui, ó, sobre A. Ou seja, a gente pode fazer o seguinte, meio para os extremos. VL1, que é o que ele quer, é A vezes V de fase secundário. VL1 é igual a 100 vezes tensão de fase do secundário, que é 120. Tensão de linha do secundário é igual a 12.000 volts. Obviamente, você pode calcular por aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Tensão de linha do secundário é igual a raiz de 3. Tensão de linha do primário sobre A. Isso. Se a gente faz um meio pelos extremos, a gente vai ter que VL1 é igual a vezes VL2 dividido por raiz de 3. Então isso aqui, ó, VL1 é igual a 100 vezes 208 dividido por raiz de 3. Então a gente vai pegar 208 vezes 100 dividido por raiz de 3. Isso vai dar 12.008,89. Bom, deu diferente, né? Mas muito pouco. Por quê? Porque esse 208 é arredondado, tá bom? Então, mas fins de prática,
deu muito próximo. Bom, e é isso. Aqui a gente termina a questão.